IMIcast. Fala, seus malucos! Fala, seus malucos! Está começando mais um IMIcast para vocês aqui. Eu e o meu parceiro, ele que não é o Ronaldo, mas é o fenômeno da internet. Caramba, eu fiquei emocionado, cara. Fiquei emocionado. Você sabe que tem umas pessoas que eu queria conhecer e não pude conhecer no tempo que eu trabalhei na aviação. O primeiro é o Ronaldo Fenômeno e o outro é o Zezé. Zezé, abraço pra você aí que... Zezé patrocina nós, Zezé. Um dia nós vai encontrar e cantar uns modão aí. O Ronaldo Fenômeno porque a gente é parecido, né? Joga muito, né? Então... Exatamente. É isso aí. E então é isso aí. Hoje quem que a gente tá aqui, parceiro, pra conversar? Hoje a gente tá com um casal que adora viajar. Mas adora de um nível que, pô, fiquei impressionado. Dando uma olhada no Instagram deles lá. Eles adoram férias. Férias de cinema, eu acho que é o slogan deles lá no Instagram. Isso. É o Bruno e a Paty. A Paty não conseguiu estar aqui com a gente porque vida de Canadá, de imigrante é bem corrida. E trabalho e não sei o quê. E aí por isso a gente teve que trazer o Bruno pelo menos, né? Não, nossa, o Bruno veio com o maior prazer aí. Paty, olha, um abração pra você, aí, viu? A gente tá aguardando vocês aqui, quem sabe um dia a gente não marca mais uma vez, aí vem todo mundo, a gente bate um papo, né? É isso aí. Então, muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, cara? Obrigado pelo convite, prazer é nosso. Cara, a gente sempre começa aqui no IMIcast procurando saber o que motivou as pessoas a vir pro Canadá, o que motivou elas a imigrar, né? Uhum. Eu acho legal que a gente vai tocar nessa história mais pra frente, mas pra quem não conhece o Bruno, que ele já falou que ele é meio... Ele gosta muito da privacidade dele na internet e tudo. Ele é primeiro tenente da Polícia do Exército, né? Da Polícia do Exército. E, cara, a gente tem a impressão, nós civis, né? Que quem serve o Exército, quem cria uma carreira lá, como você desenvolveu sua carreira lá, a gente acaba adotando uma coisa bem patriota, né? Sim. E quando ao mesmo tempo o que motiva às vezes a gente a sair do país são coisas que a gente fala assim, pô, o país não serve pra mim, eu não gosto de uma coisa. O que motivou você especificamente, e aí eu não sei se você carregou a Paty no seu plano, se ela te carregou no plano dela, o que motivou vocês a ter essa vontade de sair do país? Eu acho que, em primeiro lugar, foi a segurança no Brasil. Até pela natureza do meu trabalho, eu acabei vendo o pior lado do que acontece no país. E a Patrícia, por ter sido bombeira também, a gente lidava muito no dia a dia com esse tipo de coisa. E com o tempo foi desgastando, né? Acabou que a gente decidiu por sair para tentar, para ver como era fora. Entendi. Também, em virtude de eu ter viajado, a gente vai falar disso depois, para a missão de paz, a gente acabou saindo do país e vendo como era fora. Uhum. E aí decidimos tentar para ver se dava certo, se valeria a pena, se não valeria. E viemos pra cá. Ah, bacana. Mas então, assim, vocês não tinham um sonho de criança? Falar assim, não, meu sonho sempre foi morar fora. Que é meio que um mote que a gente tem aqui no canal, né, parceiro? Tem muita gente que sempre cultivou o sonho de morar fora. Na verdade, não. Eu nunca tive. Eu queria viajar pra conhecer, não pra morar. Eu sempre quis ficar no Brasil. Com os anos, eu fui mudando essa ideia, né? Ao longo do seu período de trabalho no Exército? Principalmente. Em 2013, principalmente. Por eu ter trabalhado com pessoas de países do mundo todo, e aí você conversa, ouve as histórias, eles falam como é, você fala como é o seu, me abriu o interesse, me despertou o interesse. Mas antes disso, sinceramente, eu não tinha vontade. Entendi. Você é de que área qual é a sua profissão, Bruno? Hoje aqui? Não, no Brasil, quando a gente fala assim... comecei a ter contato com outras pessoas, você fazia o que na época? Eu era tenente da Polícia do Exército, eu comandava um pelotão, nós éramos responsáveis pelas operações da Polícia do Exército, então qualquer operação especial ou de caráter um pouco mais confidencial que eles tinham, era o meu pelotão que ia. Então, caramba, então você tinha aqueles negócios de clearance especial, você recebeu informação compartimentalizada. A gente não era... O pessoal confunde às vezes forças especiais, operações especiais com tropa operacional. Nós não éramos forças especiais. Nós não éramos o BOP, por exemplo, da polícia.
mas eu trabalhava com BOP direto. Então, Entendi. na Polícia do Exército, a minha tropa era responsável por qualquer operação que tinha um nível um pouco mais alto de risco e coisas assim. Ah, tá. Então vocês eram acessados pelo risco mais do que pela... Lógico, todo risco envolve necessariamente complexidade, mas assim, o que diferencia, isso é uma curiosidade minha, da Polícia do Exército de vamos supor, um primeiro-tenente do Exército para um primeiro-tenente da Polícia do Exército, assim, em termos de... É só um nível é só diferença, na verdade, de tropas. Tenente do Exército de Infantaria é um tenente de tropa convencional, eles têm as missões deles de infantaria. A Polícia do Exército, além de ter, é lógico, a responsabilidade de manter a disciplina e a ordem dentro do Exército, nós acabamos trabalhando mais com a própria polícia militar do que com o Exército, às vezes. Ah, entendi. Né? Porque a gente vai escoltar uma autoridade, um presidente vindo, alguém importante de outro país visitando. Nós temos aquelas motos, né, que chamam de batedores, que fazem a escolta desse pessoal, tropa de choque. É só a diferença da missão. Mas em termos de nível, de hierarquia, é a mesma coisa. Então, naquelas apresentações, quando o presidente toma posse, são as pessoas do seu pelotão, vamos dizer assim, do seu nível de hierárquico, né? Que estão lá com os batedores ao lado do carro presidencial. Os batedores é sempre a Polícia do Exército. Bacana. De nível presidencial. Presidentes do Brasil, assim, ou de outros países? Eu trabalhei com a presidente Dilma quando ela foi na minha região, presidente Lula quando ele foi lá também, com o vice-presidente que depois veio a ser presidente Temer. Isso já foi na fronteira do Brasil com a Bolívia, a gente estava numa operação lá e eu fiz parte da segurança dele lá. E acho que foi isso. E você tem contato direto com eles, assim, você chegou, assim, eu queria saber, às vezes a gente fala, a gente viu, mas só viu, entendeu? Você chegou a conversar, eles são acessíveis a vocês da Polícia do Exército? Não é tão fácil assim. A gente diz que a gente fica responsável pela segurança deles em conjunto com a segurança pessoal deles. Eles têm um corpo de segurança pessoal. Eles têm a segurança presidencial. Esse pessoal é sempre quem está perto dele. A gente é como se fosse a segunda camada de segurança. Entendi. Tá? Então a gente mantém a segurança na área, vamos dizer assim. Que bacana, cara. Porra, é bem bacana. A história de cinema já começa aí, né, cara? Você vê em filme americano, essas paradas acontecendo. Da hora. Legal. É legal. Então foi assim, como você disse, foi ao longo da sua vivência de trabalho da Paty também, né? Não, a Paty, você falou que ela é bombeira. Ela é bombeira, como vocês se conheceram, assim? Rapaz, eu tinha acabado de terminar minha academia do Exército, fui mandado pra Polícia do Exército, em outra cidade. Eu sou de Cuiabá, fui pra Campo Grande. A esposa do meu comandante estudava com a Paty na universidade. Certo. E por algum motivo ela achou que daria certo. Então eu tava num domingo à noite no meu batalhão, que eu tinha acabado de chegar, eu tava no meu primeiro mês lá, não tinha nem conseguido alugar uma casa pra mim ainda. Então eu tava ficando no batalhão. Eu acho que ela enganou a Paty que elas iam fazer algum trabalho da faculdade. Armaram tudo. Armou tudo. Ou elas estavam fazendo um trabalho e ela falou que ia levar a Paty embora, algo assim. E apareceu no batalhão com a Paty e mandou me chamar. Obviamente eu estranhei, né? Por que a esposa do comandante quer falar comigo? Quando eu chego, a Paty tá no carro e a esposa do meu comandante, a Lu, ela falou: Bruno, a gente vai esperar você em 30 minutos lá no shopping. E saiu. Obviamente eu olhei a Paty e falei: poxa, bonito, eu vou. Né? Por que não, né, Por que cara? não? Vamos tentar. Então, aqui, uma oportunidade dessa caiu no seu colo, né, cara? Lógico. Fui pra lá, me arrumei rapidinho, fui pra lá. Quando eu cheguei, elas estavam na praça de alimentação. A Lu de novo só apresentou: Paty, esse é o Bruno, esse é a Paty, Bruno deixa lá em casa depois, tchau. Cara, virou outra e saiu. Vez, outra história de cinema, você só vê em filme. Que loucura isso, cara. A vida de vocês foi é uma bem história loucura. de Por que é cinema? cara. Que a gente tá falando tanto em cinema, esse negócio, vocês vão entender o porquê, onde que a gente vai entrar aqui daqui a pouco. Loucura, Foi bem doido. Top, engraçado cara. que assim, foi um negócio bem assim, como é que se diz? Pragmático, né? Tipo assim, vocês conversam aí, você leva lá pra casa e... Cara, isso aí é o Tinder, cara. É o Tinder, só que com intermediação. Não, é um high level, né, cara? Entendeu? É high level. Porque alguém tá lá personalizado. personalizado. É praticamente Conheço uma pessoa assim, assado e tal.
É um Tinder Premium, né, cara? Você tem... Pô, Paty, você podia estar aqui pra, né, ajudar a contar essa história aqui, que seria legal. Cara, a mulher sempre tem a versão dela, cara. Isso, por isso que eu falei. Deixar ele contando é criar um bias aqui, Exato. que depois ela vai falar assim, que depois que ela estiver vendo esse... Não foi bem assim, não. Você que quis ir, que não sei o quê. Cara, olha, se eu tivesse contando a minha história de relacionamento com a Tamires, eu tenho certeza que eu ia contar a minha versão, cara. Com certeza a gente porque faz existe isso. A nossa versão, a versão das nossas esposas, e existe a verdade, né, cara? Porque elas também contam as versões delas, né? Vamos falar a verdade. Elas também contam a história delas. Mas e aí? Então, aí vocês se engataram um namoro, assim, logo depois, óbvio, né? E como que foi esse negócio? Pelo que eu entendi, ela também foi nessa missão de paz. Não, só ela. Só você. Tá. Entendi. Ela ficou em Campo Grande, né? Até porque pra missão de paz é só quem tá no exército mesmo que pode ir. Ela poderia ir de outras formas, mas é bem mais complicado através da ONU e tal. Certo. Mas você foi escalado ou você foi voluntariamente? Você se inscreveu pro processo? Foi? Eu fui voluntário. A primeiríssima coisa que a ONU faz é pedir uma lista de voluntários, de quem quer ir. Certo. Quem quiser ir, coloca o nome na lista. De qualquer área da sociedade civil, não necessariamente exército. Não, nesse caso, para a missão de paz, eles chamam de componente militar. Então eles vão para o Brasil e dizem, o próximo continente vai ter tantos homens, a gente precisa de tais tropas. Aí o exército e as forças armadas como um todo, né, marinha, aeronáutica, vão distribuir para as tropas de acordo com aquilo. Então a polícia do exército tinha que compor um pelotão, que isso seria um tenente, 3 sargentos, comandantes de grupo, um sargento subcomandante do pelotão e 33 soldados, se eu não me engano. Então esse seria o componente, só que qualquer um que quer dar o nome para a primeira lista de voluntários pode dar um nome. Depois começam os processos seletivos e vão cortando e tirando e ajustando. E como é que é feita a ONU chega e fala assim, Brasil, eu quero colocar 30 soldados do Brasil lá na missão. É mais ou menos assim? É separado por... Não, cara. Países, assim? Eles decidem no Conselho de Segurança da ONU quem vai ser o comandante, qual país vai comandar a missão. Né? Em primeiro lugar, uma missão de paz, isso é bem legal até da gente falar, a ONU não decide que vai... Vou só dar um exemplo. O Brasil precisa de uma missão de paz. A ONU não decide que vai para lá. O país precisa pedir ajuda para a ONU. Então o país, de alguma forma, tem que ir para a ONU e dizer, olha, nós não temos mais condições de manter a ordem, nós precisamos de ajuda. Aí vai ser votado na ONU se a ONU vai intervir ou não, né? Mas tudo com a aprovação do país. Então a ONU não invade nenhum país. Ela só vai quando o país pede ajuda, né? E aí tem processo de votação, Conselho de Segurança da ONU, eles aprovam a missão e aí começa o processo para decidir que país vai comandar a missão, qual o número de tropas, o que precisa ser feito. No Haiti, por exemplo, um componente gigantesco era engenharia para tentar reconstruir o país. Então, aí vai se decidindo os detalhes, né, da missão. Entendi. Que legal, cara. Top, cara. É um trabalho bem complexo, mas apaixonante para quem vai. Imagino. É mais ou menos como imigrar temporariamente. Tipo, você passa... Há quanto tempo vocês ficaram lá em missão? No Haiti eu fiquei quase 7 meses. Caramba, então é como se fosse uma uma imersão ali. E tem gente, tipo, tirando o Haiti de lado, mas essa missão agora que os soldados americanos voltaram aí... do Afeganistão? Do Afeganistão. Os caras passam a vida lá. É que ali já... Na verdade, eles têm menos flexibilidade, eu imagino, né? Porque eles foram pra lá por motivo pra garantir segurança, né? Eles não foram, de uma certa maneira, ajudar. Não sei se mas estabelecer o país também, né? Tipo, na parte cultural, como uma parte... É um choque grande, cara. Eles foram tentar o impossível, lá, na verdade. Eles foram inicialmente em virtude dos atentados terroristas, né? Que sofreram e essas coisas foram se desenrolando. Mas é uma guerra de 20 anos, né? Uma guerra de 20 anos que vai se gastando. Eles mandam tropa, o pessoal volta, eles mandam de novo, o pessoal volta, mandam de novo. Eu imagino que não aconteça assim com missões humanitárias, né? Elas têm um período de tempo, porque que nem você falou, pelo que eu entendi da sua fala, existe uma limitação que a ONU pode agir para não ameaçar a soberania do país, né? Então você não pode ficar, tipo, fazer uma missão de 20 anos num lugar. Depende da situação. No Haiti, por exemplo, nós ficamos lá desde 2004 até pouco tempo. Foram 10 anos mais ou menos que o Brasil ficou. Besteira, tá vendo, parceiro? Eu já não sei nada das coisas. Porque tem só fases da missão, né? Tem fases da missão. Por isso que é um pouco confuso nesse sentido, mas de maneira bem simples
quando a ONU vai, a primeira missão é estabelecer algum nível de segurança. Certo. Estabelecendo esse nível de segurança, passa a reconstruir o país em todos os sentidos. A reconstruir Senado, por exemplo, ou tentar uma eleição. Quando eu estava lá, a gente tentou a eleição do presidente várias vezes, por exemplo. No meu contingente não aconteceu. Entendi. Foi acontecer depois, inclusive o presidente acabou de ser morto lá no atentado. É verdade. Que gerou uma nova crise lá e tudo mais. E aí, quando se estabelece essa segurança em algum nível de estrutura, eles vão para a terceira fase, que é a que o Haiti está hoje. Se retira o componente militar praticamente todo, e aí a parte diplomática, realmente, de querer ajudar o país a andar com as próprias pernas, né, vamos dizer assim. Porque eles têm que deixar o país numa condição que ele consiga sustentar para que ele não seja sempre dependente da ONU, né, da organização. Pô, e... Pode falar, parceiro, pode ir, senta a bucha. Não, então, e aí, então assim, você ficou lá, você falou que você ficou 7 meses lá, né? Eu imagino que, eu tô chutando pela timeline, mas assim, vocês estavam ainda no começo do relacionamento. Nós estávamos casados. Cara, eu só tô dando bola fora nessa entrevista hoje. Nós nos casamos em 2010, eu conheci a Patrícia em 2008. Foi relativamente rápido, então, né? Se a gente for pensar na... Porque eu não sou parâmetro, parceiro. Eu fiquei 8 anos enrolando a Tamires. Cara, 8 anos, bicho. Na verdade, eu vou ficar quieto também. Porque não tem moral pra falar isso. Tava tão sem graça já o meu relacionamento. Esse negócio do casamento que, tipo, todo mundo tirava com a minha cara. Pode dar hate aqui, parceiro. Eu ainda bem que a Paty nos aqui, que aí ela ia falar que eu que fiquei pressionando. Foi eu mesmo. Você que pressionou pra casar. Não pra casar, mas pra começar um relacionamento mais sério, namorar logo e tudo mais. Olha aí, tá vendo? É um cara eu já sabia o que eu queria, cara. vamos colocar assim. Não é tranqueira que nem eu, parceiro. Eu já sabia o que eu queria. Só você que faz essas coisas, né, parceiro? Sou muito tranqueira pra essas coisas. Mas aí, então vocês já estavam casados. Você falou que foi em 2010. 2010, a gente casou em 2013, eu fui pra missão. Pra missão. E aí você contou que vocês vieram pra Toronto, pro Canadá, vocês decidiram emigrar em 2016. O que aconteceu nesse período de 3 anos, assim? Você voltou mudado dessa missão, com esse lance de querer sair? Ou vocês já tinham esse perfil de viajar bastante, de querer conhecer, essa questão de vocês serem cinéfilos? Conta pra gente como que isso desenvolveu no relacionamento de vocês. A questão de gostar de viajar, nós já tínhamos, sempre. Sempre gostamos de viajar, a qualquer final de semana, qualquer coisa, assim, de última hora, às vezes a gente pega e vai, sem nem planejar muito, a gente só vai. Agora, a decisão de sair do Brasil, não necessariamente para o Canadá, veio depois dessa missão. Essa missão foi life-changing, né? Mudou a nossa cabeça bastante, assim. Porque eu fui pro Haiti, eu vi a miséria no seu mais alto nível. Assim, coisas que a gente mesmo no Brasil, com tudo que a gente vê no Brasil, não está acostumado a ver. Aí eu tinha um parâmetro melhor, que era o nosso país, o Brasil. E eu fui para os Estados Unidos nas minhas folgas da missão, porque você tem folgas lá. Então a gente foi para lá e conheceu Orlando e outros lugares. Então você vê um nível de vida muito bom também. Nisso a gente falou, poxa, pode ser que a gente encontre alguma coisa tão boa quanto no Brasil, só que com uma qualidade de segurança e poder aquisitivo e tudo mais melhor fora. Entendi. Então eu voltei no final de 2013 para o Brasil, e aí a gente começou a considerar alguns lugares para se mudar. E nessas férias ou folgas que vocês tinham nas missões, a Paty ia te encontrar você falou que vocês foram para Orlando, para os Estados Unidos. Ela ia te encontrar por lá, e aí ela também foi começando a nascer essa sementinha de querer também sair do país e tudo mais. A gente se encontrou em Miami, na escala do voo, e fomos para Orlando. Ficamos lá alguns dias, acho que 10 dias, se não me engano. Depois descemos para Miami mais 5 dias, aí eu voltei para a missão, ela voltou para o Brasil. Certo. Então 15 dias passeando lá, conhecendo o país, vendo como tudo funciona, até certo ponto, porque é um período curto, despertou na gente o interesse. Né? E é claro que quando a gente passou a considerar sair do Brasil, a primeira opção foi os Estados Unidos, porque a gente tinha ido lá. Vocês já tinham ido, exatamente. E o que mudou a cabeça de vocês para vocês falarem assim, não, Estados Unidos é melhor não? Principalmente a dificuldade da imigração. Né? É bastante complicado pegar o green card lá. Depois nós consideramos Canadá, por eu ter trabalhado com alguns canadenses no Haiti e conversado muito com eles e feito alguma amizade com eles.
E Nova Zelândia, só porque a gente gosta do Senhor dos Anéis, né? Queria ver como que era. Mas descartamos bem rápidos também, porque é bem complicado ir pra lá. O fuso é muito ruim pra lá, né, cara? Deve ser um país, assim, sensacional de conhecer. Mas é que, eu não sei como é que vocês têm essa relação, mas aqui, pelo menos no MCast, já é meio que um consenso, a gente é bem família, né, parceiro? Ficar num fuso assim que, você vai ligar pra sua família, já tá de noite, aí eles vão ligar pra você já tá dormindo, é complicado, ficar cara. desencontrado assim. E fora que passagem aérea pra você cruzar pro outro lado, também é uma fortuna, né? Exato. A logística é complicada. Você nomeou tudo aí, é isso mesmo. A logística é complicada. E isso que você falou também é muito verdade, cara, porque também é uma coisa que a gente ouve bastante, que os Estados Unidos, ele quer que você vá pra lá, pelo menos a sensação que eu tenho, quer que você vá pra lá e deixe o seu dinheiro. Vai estudar, não sei o que. Agora, se você fala assim, eu quero ficar aqui, ele já começa a te olhar com outros olhos. Não é um país que abraça o imigrante como, teoricamente, o Canadá faz, né? Eu acho que eles têm coisas e pessoas muito específicas que eles querem. Se você não se enquadra naquilo, é bem complicado, o que não é errado, é a visão deles de país. Lógico, eles têm, exatamente. Vamos dizer assim, é o objetivo deles de imigração. Eles não estão abertos a todo mundo como o Canadá, em teoria, é. E tem que entender, cara. Eu sempre brinco que, por mais que a gente veja as propagandas, o Canadá precisa de brasileiros, às vezes, não é uma verdade. A gente decidiu vir. O Canadá não está convidando ninguém a vir, né? Então você tem que ir e se enquadrar naquilo que o país quer. E é assim que eu vejo os Estados Unidos também, né? A pessoa que decide ir para lá, ela vai ciente de como o país é em termos de imigração e a gente que tem que se ajustar, não é? Por isso a gente decidiu não ir para lá. A gente viu que aqui era mais aberto, tinha mais opções e era mais receptivo. Então decidimos vir pra cá. E mesmo que você não tenha plano nenhum, né, cara, pra vir pro Canadá, você tem a possibilidade de ir ficando. Lógico, legalmente, mas assim, você pode trocar o seu visto conforme você vai ficando. Nos Estados Unidos, você não tem esse pathway, né, que eles falam pra você. Se você chegar como estudante, não é garantido que você vai um dia chegar a ter uma residência permanente lá. Aqui, o que tudo há a indica, possibilidade, né? E o processo de vocês, como é que foi? Foi planejado? Foi assim, vamos indo e vamos vendo o que dá? Como é que foi? Não, a gente planejou bem. Todo ano, de metade de 2014 até o final de 2015, decidindo cidade, como viria, consultando agências de intercâmbio, né, e de imigração. Por fim, decidimos vir. Eu viria para fazer um college e a Paty viria como visitante, porque o meu college era privado. Então não dava pra ela o work permit. Entendi, então ela não tinha acesso. Não, então foi toda aquela questão de juntar dinheiro, porque ela não ia poder trabalhar e tudo mais, pra poder vir. Entendi. E aí vocês deram baixa nas respectivas carreiras, porque você não se demite, né? Se você não trabalha, você dá baixa na sua... O meu caso, na verdade, era bem específico, porque eu não era oficial de carreira. Certo. Eu era, eles chamam de oficial temporário. Então eu tinha um período de tempo para ficar no exército, que acabou no mês de 2015. Então você já estava previsto que você ia sair do... Já, eu não poderia ficar mais depois disso. Entendi. Então, até com base nisso, a gente começou a planejar a nossa vinda para cá. A Paty, ela pediu inicialmente aquela licença de 2 anos que eles podem pedir. E depois de 2 anos aqui, que a gente viu que ia ficar mesmo, aí ela pediu a baixa definitiva dela. Um negócio bem de leigo. Eu ouvi falar que existe algum tipo de privilégio para quem vai pra missão no Haiti, depois volta, parece que fica um tempo fora. Você diz aqui em termos de facilidade para emigrar, parceiro? Não. Eu digo assim, a pessoa se desliga por um tempo porque ficou em missão lá fora do país. Existe alguma coisa assim? Eu tô falando besteira. Não, cara. O que eu sei pro oficial de carreira isso ajuda bastante no futuro, em termos para promoção e para melhores oportunidades. Quando a gente volta, existem algumas coisas que a ONU oferece. Por exemplo, a ONU oferece um salário extra, porque quando você tá na missão, você recebe o salário do exército e um salário extra da ONU. Certo. Então, eles te pagam um salário a mais, de bônus, antes de você ir, e um quando você volta. Tá. E você ganha umas férias, eu posso estar enganado, mas 35 dias em casa quando você volta. Mas até onde eu sei, é só isso. Bacana, bacana. Vocês, assim, eu conheço, eu tô falando vocês estendendo a Paty, mas assim, vocês parecem ser uma pessoa assim, bem focadas naquilo que vocês querem, né? E você, que nem você falou que você foi bem assim, não, eu quero um relacionamento sério, e não sei o que e tal. E o plano de vocês do Canadá, você já me disse que foi organizado, tudo.
Só que a gente sabe que processo de imigração é que nem fralda de bebê, cara. Você nunca sabe o que tem lá dentro. Exato. Você nunca sabe qual vai ser a cabeça da pessoa que recebeu o seu processo na mão, como que ela vai lidar com essa situação. Vocês tiveram alguma intercorrência, um obstáculo? Várias. Um perrengue que ele queira contar pra gente, né, parceiro? Exato. Que é o que a gente quer, é perrengue. A gente tem tempo ainda, né? Cara, você pode falar o quanto você quiser, fica tranquilo. Brincadeiras à parte, a gente sabe que a história de cada um aqui é diferente, né? Uhum. A gente veio inicialmente com um plano de 2 anos para aplicar para o PR, não necessariamente ter o PR em 2 anos, porque o meu college era de 2 anos. Quando eu cheguei, já aconteceu que o college atrasou. Então, eu fui começar o college 1 mês depois do previsto. Ou seja, eu não pude trabalhar pelo primeiro mês. Porque... Foi na época da greve? Não. A gente, em 2017, teve uma greve de colleges aqui, né? Eu não sei se você não chegou a me afetar, porque se eu não me engano, eu terminei meu college um pouco antes dessa greve acontecer. Tá. É porque eu tava começando. Eu comecei em setembro de 2017, meu college. Parceiro, teve greve aqui, cara. Mas foi para todos os colleges? Foi para todos os colleges públicos, né? Não sei se afetou privado. Mas a gente ficou 1 mês sem ter aula, cara. Depois a gente não teve folga no Natal, não teve nada. Eu lembro, um amigo meu passou por isso. Mas o meu era privado, pelo menos o meu não foi afetado. Então foi alguma coisa burocrática no meio do caminho que travou ali o Eu acho que não tinham estudantes suficientes para o meu curso. Era um curso de turismo e hospitalidade, se eu não me engano. Certo. Eu acabei mudando o curso para International Business, né? Negócios internacionais, que era um curso de mesmo período. Uhum. E eu fiz o curso, né? Só que a expectativa era que quando eu terminasse o curso, eu conseguiria de alguma forma o Work Permit, pegar o Work Permit, né? Tem o PJWP, que nem sempre é oferecido para college privado. Então, né? isso não é garantido. Não é garantido. Né? Acabei tentando aplicar para isso, não foi aprovado. Uhum. Não me surpreendeu até então, porque a gente já tinha sido avisado que pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente teve que estender como visitantes. Então nem ela nem eu poderíamos trabalhar. Mas isso já fazia parte do plano de vocês antes de vir, não? Vou fazer o curso, tal, pode ser que seja aprovado ou não, então vou contar com a sorte. Como é que foi isso aí? Diziam pra gente que tinha uma grande chance de ser aprovado. Então vou contar com isso e vou embora. É como eu brinquei com vocês, o modo coração valente. Vamos lá, vamos ver o que dá. Tô começando a entender agora. É porque então, Bruno, por vocês terem o plano todo organizadinho, tudo, e ciente de que podia acontecer uma coisa no meio do caminho que atrapalhasse, por que a escolha do college privado? Era porque tinha o curso que você queria? O que motivou você a escolher o college privado? Era mais pela questão do nível de inglês. Entendi. Eu já falava, mas não bem o suficiente para tirar nota no IELTS. É que são coisas diferentes, né, parceiro? Acho que a gente já retratou isso aqui um tempo. Uma coisa é você fazer o IELTS, outra coisa é você falar que fala bem inglês. São coisas diferentes. Eu fui meio que forçado a fazer o privado por não conseguir a nota. Tinha outras opções, eu poderia ter vindo, pagar mais no tempo de inglês e entrar pro college. Uhum. Mas aí vem a questão do dinheiro. O dólar naquela época foi quando o dólar começou a ter um pico, né, de alta. Tá. Uhum. Então, a nossa poupança meio que foi encurtando conforme o dólar ia subindo, né? Mas existia uma outra possibilidade que era, essa foi uma ilusão minha, de tentar vir juntar um pouquinho de dinheiro para fazer o college público depois. Tá. Mal sabia eu que trabalhando part-time não daria pra fazer isso. É raro, eu sei como é isso. Cara, e na época acho que até o salário mínimo era mais baixo, né? Era mais baixo. Acho que era 11,25, alguma coisa assim. Deu uma boa subida aqui em Ontário. Aqui acho que tá 14 agora, né? 14 alguma coisa, né, parceiro? 14 e pouco, Deu uma boa subida. Isso bruto, né? Líquido mesmo, você vai catar. Então, tem esse problema também, né? Que às vezes a gente chega... Quem que falou isso aqui na entrevista com a gente? Foi o Leandro, né? Foi o Leandro? Eu acho que foi o Leandro e a Luana que lembro. falaram que... Não sei, alguém falou que quando veio conversar com a gente, e é muito verdade. O Alisson e a Aline falaram isso também. O Alisson falou. Verdade. Que às vezes que a gente fala, vou viver com salário mínimo. Você bota no final, na ponta do lápis, você fala assim, tá. Aí você esquece que você é descontado, que tem um monte de coisa que acaba também prejudicando a sua expectativa, né, de conseguir. Principalmente se você mora em Toronto, né? Toronto é uma cidade cara e se você vem para estudar, se você mora muito longe fica complicado. Eu brinco que você tem que fazer a escolha. Pagar mais caro e viver aqui perto de tudo ou pagar um pouco mais barato em aluguel, eu digo. Mas viver um pouco mais distante, só que aí tem que pegar
o trânsito pra cá, né? Toda a vida, né? A vida da... Não quero falar isso porque senão parece que a gente tá falando mal das outras cidades, mas não é. É que Toronto, realmente, por ser uma metrópole, ela agrega muito mais coisas, Sim, né? Ela é o centro de tudo aqui na região, né? Para estudos, por exemplo, a maioria dos colleges estão aqui. Você tem um ou outro college fora, em Hamilton, na Kitchener, se eu não me engano, tem um, que o pessoal imigrante vem para usar, mas a maioria é aqui. Então a sua vida meio que circula aqui em Toronto, né? Uhum. E aí vem a questão do trabalho. Por exemplo, eu era o único que podia trabalhar, acabou ficando um pouco mais difícil em virtude disso. Porque a gente queria fazer as coisas certinho, não queria que ela trabalhasse como turista, porque não pode. Não pode. Né? Então, é verdade. Foi um pouquinho mais complicado em virtude disso, mas a gente veio ciente disso, né? Então a gente se preparou da melhor forma possível para essa situação. Entendi. E aí, como turista, o que aconteceu? Como turista, cara, aí começou a família até a entrar no jogo. Ah, é? Família e amigos aqui. Vários amigos que nós temos aqui nos ajudando, porque o nosso plano foi por água abaixo. Depois disso, não tinha mais o que fazer. Era voltar pro Brasil. Caramba. Ou ficar aqui e tentar reverter para recuperar um dos dois o visto de estudante e o outro poder trabalhar. Então, a ideia agora era que a Patrícia fosse estudar e até para ajudar a melhorar mais o inglês dela, e eu ia só trabalhar. Levou um tempo, mas a gente conseguiu reverter. Tá. E depois eu pude pegar o Work Permit através disso. Então você não teve a Work Permit garantida quando você terminou o seu college? Não. Entendi. Não, isso é bem legal até de falar, porque muita gente acha que qualquer college te dá o PGWP, que é o visto de trabalho pós-college. E não é college público. Eu sabia que não era garantido, eu vim ciente disso, mas eu encontrei muita gente aqui que não sabia e ficava chateado quando a imigração não dava. Mas é a regra. É a regra. É a regra. E eu acho que hoje em dia, né, parceiro, tem muita gente falando sobre isso nos canais da internet, cara. Eu acho, assim, até na época que vocês vieram, que também coincidentemente foi a época que a Tamires e eu viemos, tinha um número menor de pessoas falando sobre o processo de imigração. A gente estava meio restrito mesmo a ficar conversando com as agências e tudo mais. Hoje em dia, cara, nossa, eu tenho, assim, uma pancada em número infinito de canais na internet. Então, gente, façam sua lição de casa se vocês pretendem imigrar. Porque informação tem de sobra por aí. Não é uma coisa que... você não pode levar na brincadeira uma coisa que vai definir a sua vida. Fala aí, parceiro. Exatamente. Agora, uma coisa que... Tipo, a gente é cheio de perrengue aqui no Canadá. Quando as coisas não dão certo, passa aquele negócio. Será que eu volto? Será que eu não volto e tal? Você acha que essa resiliência de você... Pera lá, vou tentar de novo e tal. Você conseguiu lá no Haiti, lá... com a missão, porque não é fácil, né, meu? Sei lá no Haiti e tal, você é um cara, eu já fico imaginando os Navy SEAL aqui, parceiro, entendeu? Um cara com um mindset trabalhado. Aí eu não vou falar de mission fail aqui, porque você, afinal de contas, você fez um curso, olhando a nível Brasil, você foi pra fora, ganhou conhecimento, morou fora, talvez voltar pro Brasil, não vou chamar de missão feio aqui, porque não é. Mas às vezes a habilidade dele de ter essa resiliência, né? De falar assim, vou ficar e apesar de tudo, vou fazer dar certo, né? Cara? Exato, mas é que o plano dele já era ficar. Então, talvez na sua cabeça... Porque, tipo assim, se nada desse certo aqui pra mim, você tem que ter na sua cabeça que, tipo... não deu certo de eu ficar, mas pelo menos eu tô voltando mais inteligente... né, com experiência de vida e tal, fora, então né? Beleza, vou absorver isso aqui e de boa. Agora, mas não era o meu plano, né, vou ter que voltar. Como é que foi isso pra você, assim, tipo, bateu uma bad? Bate, mas eu não tenho a capacidade de desistir, eu não consigo. Olha aí, tá vendo? Eu simplesmente não consigo. Tá. Isso vem, na verdade, do meu pai, como exemplo, assim, pra mim, que ele não desiste, ele se adapta, ele cria, ele inventa e continua indo. É claro que no exército isso foi polido, né? E na missão, poxa, posso falar uma coisa que, se vocês cortam depois, se não puder. Pode falar o que você quiser, mas cara, quando você vê dois bebês, a gente tem a Tamires aqui grávida, 2 bebês jogados no lixo com um porco comendo ele, você não tem o direito de reclamar da sua vida. Caraca. Entendeu? Um porco comendo os corpos, enfim, tudo que eu vi lá. Você começa a pensar nisso e falar, poxa, eu tô no Canadá, tem tudo aqui. Só depende de mim para fazer acontecer né? E dar certo. Os perrengues acontecem. Agora,
voltar pro Brasil eu não vejo como uma derrota, porque às vezes não funcionou para você. E isso verdade, é ok. verdade. Toda sorte vai lá pro Brasil e vai dar certo. Agora, para mim, nunca foi uma opção. A Paty, até ela não estava com tanta certeza. Até porque ela tinha a profissão dela no Brasil ainda, se ela voltasse. Tá. Para mim, eu vim pro Canadá na intenção de fazer dar certo. Ponto. E tem muito daquilo também. O cara às vezes chega aqui e fala... Às vezes a gente vem de um Canadá maravilhoso, mas a pessoa chega aqui e fala... Pô, eu pensei... O Canadá não é pra mim, né, meu? O Canadá não é pra todo mundo. Não é. Não é. Não é. Vai começar pelo clima... Tem gente que é mais família e não consegue se desprender da família e volta. Então, não existe o certo. Não existe. O Brasil, às vezes, pode ser maravilhoso pra você. Você vem aqui e fala, pô, país de primeiro mundo. O meu Brasil é muito melhor, show de bola. É isso aí. A gente tem que procurar o lugar da gente. E acho que o mais importante é isso. É isso, cara. Cada um sabe onde o calo aperta, como diz a expressão, né? É o que funciona pra você. Exatamente. Então, e eu acho que também é legal a gente falar que a história de vida aqui do Bruno e da Paty já são um atestado do que eu vou dizer agora. Mas assim, esse negócio de você, eu quero ir, não sei o que, de imigrar. Meu, quando as coisas começam a desandar, é a hora que você começa a ver realmente, fala assim, meu, você vê quem é quem. Entendeu? Porque nessas horas... Porque tem gente que fala, meu, vou virar as costas e vou embora... Acabou, que nem o Gui tá falando agora, tem o respaldo tem uma vida no Brasil e tal, tudo. Agora, você ficar, apesar de tudo, a gente viveu isso na pele. Um dia eu vou contar minha história aqui pra vocês e a gente teve um episódio de falecimento na família e tal, e fez a gente repensar muito. Então, assim, tem que ter a cabeça muito no lugar quando situações como essa que você contou, de, acabou o college. Não foi aquilo... Eu tava apostando que podia dar certo, mesmo sabendo que, tipo, às vezes os odds não estavam ao seu favor, né? Sim. E apesar de tudo, vocês falarem assim, não, vamos ficar e vamos tocar, é a maior prova de resiliência que você pode ter, né, cara? Exige muito. O processo de imigração é bem desgastante. De imigração, que eu digo toda a mudança, não só o processo com a imigração. Porque a gente, por exemplo, mesmo como visitantes aqui, eu sabia que eu poderia conseguir a nota... Para eu ter a pontuação suficiente na época para conseguir o convite para o PR, eu não vou entrar em detalhes, vocês sabem todo o processo. Eu precisava conseguir o que eles chamam de CLB 9 na prova do IELTS. Isso é bem comum para a maioria das pessoas. Então eu falei, eu vou ficar como turista e vou tentando fazer a prova. Tá. Eu fiz a prova, tanto o CELPIP quanto o IELTS, ao todo umas 8 ou 9 vezes. Não consegui a nota. Caramba. Eu sempre ficava por meio ponto, 1 ponto. Das 3 competências. Não, eu sempre tirava... faltava tipo em uma coisa. Era tipo, geralmente no speaking, que é o mais difícil de você pegar com o tempo. Aí a Patrícia conseguiu o visto de estudante, né? E eu já podia trabalhar. Quando eu consegui, isso eu tô falando um período de 2 anos. Quando eu consegui finalmente a nota, que a gente falou agora vai, foi o último convite com a nota que eu teria depois de conseguir a pontuação do inglês. Nossa, cara. Aí depois daquele pico que foi para mais de 470 pontos. E eu tinha 450 e poucos. Eu falei, tudo bem, vai ser 1, 2 convites, vai cair de novo, a gente entra. Passou-se 1 ano. Nada. Então, aí eu tive que somar mais pontuação na empresa onde eu trabalho, porque eu sou supervisor lá. Entra toda aquela questão do Nokia e eu ganhei mais alguns pontos. Ou seja, de quando a gente perdeu, entre aspas, o visto de estudante para quando a gente foi conseguir o convite do PR, foram quase 4 anos. Nossa, então, se você não está disposto a realmente ir, você tem esses momentos de reavaliar diversas vezes ao longo do processo. E eu não julgo ninguém, porque é normal, cara. Qualquer um pode passar por isso. A gente também teve perdas na família. E sem contar que todo mundo é diferente, não, Bruno? Você nesse processo, ao invés de entrar em parafuso, você teve uma base familiar que você chamou na hora a imagem do seu pai, que passa a ser uma referência. Às vezes você tem um amigo referência, às vezes você tem um pai que é referência, às vezes você tem esposa, né? Você tem quem se espelhar, né? Sim. E aí você usou a figura do seu pai, falou, pô, meu pai é assim, vou tentar esse negócio aqui, não vou embora não. E você conseguiu, cara. Por isso que é muito importante, parceiro, você ter um negócio consolidado, cara. Você chega aqui no Canadá, às vezes você precisa de um ombro, cara, um ombro amigo aqui. E uma rede de suporte, né, parceiro? E aí, o problema é o seguinte, cara, porque se o programa de imigração falha, geralmente atinge os dois. Sim. Né? E se os dois estão
na bad, cara, quem é que vai segurar a bronca, bicho? É verdade. Né? E aí, cara, você foi fera, cara. Os dois, né, cara? A gente não tá aqui pra agradecer a Paty também, mas infelizmente. O processo pegou vocês dois, acometeu vocês dois. Era um negócio assim de um alimentar o outro e falar assim: não, vamos ficar. A gente, assim, nós somos cristãos e a gente acredita na Bíblia. A Bíblia diz que quando você casa, um dá suporte pro outro. E foi exatamente isso, cara. Olha só. Quando eu tava mal, porque eu não tô sempre bem. Tem dias que você fala, poxa... O Canadá é assim, né? assim. É uma montanha-russa. Você pensa, o que você tá fazendo aqui? Aquela coisa toda, poxa, eu tinha uma carreira no Brasil, eu tinha isso, eu tinha aquilo. O outro vem e te ajuda. Depois o outro tá mal, você vai lá e ajuda. E assim, um vai levando o outro, né? Um vai remando um pouco pelo outro ao longo do caminho, mas também pessoas em volta. Pessoas que aparecem e te ajudam, e amigos mesmo. Né? E foi fácil para vocês construir essa rede de apoio? Porque você falou que você já tinha amigos canadenses da época da missão. Você tem contato com eles? Como foi vocês obterem essa rede de apoio nesse momento difícil que vocês passaram? Eu mantive contato com alguns deles por algum tempo, mas por eles serem do exército, eles acabam sendo transferidos para longe, coisas assim. Então, com o tempo, a gente foi perdendo um pouco de contato. Tenho contato ainda por LinkedIn, coisa assim, mas bem esporádico. Aqui, o que ajudou muito foi a igreja. Você vai para a igreja, você tem uma comunidade de pessoas ali que você acaba gerando algumas amizades e de lá essas pessoas vão te ajudando. Então, no nosso caso, a igreja ajudou bastante. Né? Eventualmente, conforme eu fui trabalhar em alguns lugares, você conhece outras pessoas e vai agregando mais pessoas à sua volta. O André e a Luciana que falou isso pra gente, ia falar isso, parceiro, já é a segunda... Só pra você ver outra vez ele falando aqui que igreja é um lugar em comum, onde assim... Né, não é regra, a gente sabe disso. Eu participei de grupo de oração no Brasil, mas geralmente quem tá dentro da igreja tem uma cabeça de ajudar o outro. Solidariedade, né? Já tem essa... A gente fala igreja, que igreja é pessoas, são pessoas. E tem pessoas que falham dentro da igreja, tem pessoas também que querem ajudar. E outra coisa, né, cara? Igreja é um nome genérico que a gente diz, mas assim, qualquer lugar onde você possa exercer sua fé, onde tem as pessoas em volta, existe que nem você falou, parceiro, um grupo de solidariedade para te ajudar. Eu acho muito importante você chegar num país e você ter esse abraço, né, de pessoas que às vezes enxergam a vida do mesmo jeito que você enxerga e que talvez viveram aquilo que você viveu, né? Tem muito imigrante também na igreja, não são só, né? E isso foi pro nosso caso, né? Eu tenho um outro amigo meu, que hoje é até o meu parceiro de negócio, que ele encontrou esse grupo na academia de jiu-jitsu, porque ele treina jiu-jitsu há 10 anos. E jiu-jitsu é uma linguagem universal também. Exato. E se você é brasileiro, é meio caminho andado, né? Porque meio caminho andado, exato. O jiu-jitsu brasileiro tem história, então tem família história. Grace, patrocina. Eles têm academia aqui, né, parceiro? Tem a Grace Barra, né? Tem a Grace Barra, tem a Toronto BJJ. Que é onde eu treino. Foi a minha primeira aula de jiu-jitsu, foi na... Como é que é o nome do mestre lá? O Jorge Brito. O Jorge Brito é campeão Jorge, mundial, mestrão, né? tá lá. Meu, cara, que legal, bicho, olha só. Você é louco, meu rapaz, é um canivete suíço, cara. Bicho. Nada. Primeiro que o cara foi pro Haiti, né? Primeiro, né? O cara então, cravo magal, o cara deve manjar. Jiu-jitsu também. O cara é um canivete suíço, cara. Que legal, meu. Né? Quanto você cobra pra fazer segurança pessoal aí, cara? Bom, a gente pode negociar. Agora as coisas estão andando junto, segurança pessoal, lembra? Presidente, olha só. Vai tudo no mesmo caminho. Vai tudo no mesmo caminho. É que a gente gosta, né, cara? Então, é uma terapia. Pra mim... O jiu-jitsu é uma terapia mesmo. Pra mim você vai lá, você rala lá E o jiu-jitsu é um negócio interessante, porque a aviação é muito estressante e tal, e tem horas que você, no sufoco, é onde você precisa ter a clareza, né? A clareza, agir com mais calma possível, sem desprender de energia, né? Sem gastar energia. E o jiu-jitsu é bem assim, é quando você tá dentro de uma chave, cara, quando você tá apertado, sem conseguir respirar, é onde você precisa de calma. Porque não adianta você ficar se debatendo, porque já era. E é onde você precisa de calma, cara. E o processo de migração seu é mais ou menos assim também, né? Foi mais ou menos assim. Você tem que respirar fundo, cara. 50 vezes por dia. 50. E pensar, o que eu faço agora? Aconteceu isso, vamos replanejar. Voltando a falar do meu pai, ele sempre fala o seguinte: quando acontece alguma coisa, você tem duas opções, sentar e chorar ou levantar e fazer alguma coisa. Sempre escolher levantar e fazer alguma coisa. Olha só. Então é assim que eu vejo. Tem um problema, você sofre aquele primeiro impacto, às vezes você fica mal, você tira um dia pra processar tudo, mas no outro dia tem que levantar e ir atrás, porque não vai cair do céu, cara. É verdade. Você tem que encontrar meios de fazer acontecer.
Entendeu? O jiu-jitsu, por exemplo, foi a forma que eu encontrei de manter a minha mente trabalhando como eu fazia no exército. Eu nunca graduei no jiu-jitsu. Eu sou um faixa branca de jiu-jitsu. Eu já treinava no exército. Tá. Mas quando eu saí do exército, eu comecei a treinar aqui. Que é o que você falou. É algo que me ajuda a continuar numa situação de pressão, de dificuldade, continuar tentando encontrar soluções para sair daquilo. Isso, o jiu-jitsu é muito isso. E é excelente para isso. Parceiro, é a Pri que faz jiu-jitsu também aqui, né? É. Beijo, Pri. Eu tô querendo voltar também, cara. Eu preciso voltar a fazer um Tem que voltar, vamos lá. Eu vou avisar o Jorge lá que você vai. Minha primeira aula de jiu-jitsu em 2011 foi lá. Pô, bacana, cara. Tem bacana. aquelas aulas que eles me emprestaram um kimono, cara, na época. Você continua fazendo isso ainda? Continuou. É? Continuou. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Ó, você quer lutar jiu-jitsu? Beleza, vem cá, que a gente tem kimono, a gente bota a faixa no C aí, você arrepia, filho. Leva uma surra. Eu fui com medo, Você vai na parceiro. primeira aula, você não vai poder fazer muito, né, cara? Cara, mas os caras são muito pacientes, cara. E é uma boa pra você aprender inglês também. Na época, assim, Tem muito meu gringo inglês era fazendo muito na pegado. academia que você... Na verdade, no tronco BJJ, a grande maioria é gringo. É mesmo? É. Que nem vocês falaram, né? Jiu-jitsu, o brasileiro é super bem visto, né, cara? Quem deu instrução lá, ensinando inglês pra mim, foi um faixa marrom canadense, cara. Foi maior da hora. É mesmo? Recomendo aí aprender inglês fazendo jiu-jitsu, também é legal. Que bacana, Aprende cara. inglês e aprende a lutar ao mesmo tempo, né? É. Nossa, que legal. Posso perguntar um negócio antes da gente encerrar aí? Arrepia, parceiro, se ele puder. Voltando lá no Haiti, cara, tô curioso aqui. Qual semana foi mais difícil? A primeira semana no Canadá? Eu sei que são coisas totalmente diferentes, mas eu só tô querendo, assim... eu acho que eu preciso perguntar isso. De adaptação? Porque tem muito aquele negócio de estranhar o lugar, de se acordar, falar, pô, onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Eu sei que são extremos, né? Uma coisa aí, uma missão onde você tinha sua tarefa lá no Haiti, você tinha que acordar, sei lá, fazer o quê? Mas tem a sua parte pessoal, fora daquilo que, tipo, a hora que você chega e deita na cama, fala, pô, é foda isso que eu tô fazendo, é difícil isso que eu tô fazendo. A sua primeira semana aqui no Canadá, ela foi mais difícil passar, assim, digerir ela do que do Haiti, ou do Haiti foi mais difícil? Eu acho que a primeira semana aqui ainda não é difícil, porque você ainda tá no vislumbre de é tudo novo, eu sou turista, tô passeando. Tá. Acho que depois que você fala, poxa, eu tenho que começar a criar uma vida aqui, aí vem esse medo. Aí sim, é mais difícil que o Haiti. Porque no Haiti você sabe que você tá lá, você tem toda a estrutura, onde vai te mandar o que você precisar. Você não precisa se preocupar tanto em ter que se sustentar. Você tá lá, você tem a sua missão, você cumpre a sua missão. Aqui você tem que cumprir a sua missão, entre aspas, de conseguir imigrar, mas sustentar a sua esposa, ajudar a conseguir trabalho, fazer compra e se virar, entendeu? E uma outra pergunta, não é uma coisa de bem Maurício Meirelles que agora tô falando. É um achismo. Cara, você tá lá no Haiti lá, né? E aí você chegou da missão, beleza, você tomou o banhão, você vai falar assim, agora eu vou lá no shopping dar uma volta. Tem isso, cara? Como é que é? Assim, você fica 7 meses em missão, tem hora de lazer, vou ali tomar uma breja, sei lá, tem isso? Quando eu fui, porque quando chega não tem nada, né? Então eles começam a construir a base e melhorar a base. Quando eu fui à base, eu tinha uma estrutura excelente. Nós tínhamos na base uma academia gigante, com tudo, com tatame, com tudo. Tínhamos 3 ou 4 áreas de lazer para fazer churrasco, festa, o pessoal tocava uma viola, um violão lá e tal. Tínhamos um cinema, 2 quadras de basquete, 2 quadras de tênis, 2 campos de futebol. Então, assim, você tem muita coisa pra fazer. Que precisa, né, Bruno? Precisa. Porque imagina, cara, porque você passar no ócio muito tempo, só com aquele negócio de vai e vem do trabalho e tal, não sei o quê. Eu não sei como é que era o seu nível de risco lá no Haiti, porque, né, sei lá, a gente que tá no Brasil, imagina, o cara tá indo pro Haiti, o cara tá indo pra guerra, e aí o cara pode tomar um tiro lá, não voltar, né? Existe sempre o risco, né, cara? A gente teve situações lá que foram bem complicadas, assim. Não sei se posso contar ou não, mas... Não, você pode contar o que você quiser, cara. Como eu te falei, o microfone tá aberto pra você falar o que você quiser. 2 que me marcaram, por exemplo, a gente tava... chegou o que eles chamam de navio logístico, que é um navio que vai a cada 6 meses para trocar todo o equipamento da base toda, 1.200 homens. Armamento, munição, tudo. E eu era responsável pela escolta desses caminhões com os containers para a base. Nós sempre tínhamos planejado 3, 4 rotas diferentes, né, da mais segura para a última que não tinha jeito, se tivesse que ir, tinha que ir. Acabou que as 3 primeiras estavam ruins, tivemos que ir para pior. E era uma viela muito pequena. Enfim, cara, assim, para resumir, eu estava com 4 soldados comigo, com 3 caminhões gigantes, com
tudo com tipo de armamento em cima. E o Haiti tem uma coisa que, por eles não terem muito onde ficar, que é tudo destruído, todo mundo tá na rua. A gente ficou cercado por 200, 300 pessoas. Que ali eu falei, bom, hoje vai acontecer alguma coisa. Nossa, cara. Pra piorar, quando a gente finalmente consegue manobrar os caminhões e entrar na rua, a população estava preparando um protesto, então eles tinham criado um muro de pedra e lixo que bloqueava a rua. A gente não tinha como passar. Cara, eu gastei ali uns 30, 40 minutos negociando com o líder da rua, sei lá, de que ele era. Teve que falar espanhol. Eles falam francês ou creolo, que é uma língua, francês, um dialeto deles. O Haiti fala francês. Óbvio, eu não falava francês na época, então eu tinha que ficar ali meio que na mímica e explicando mais ou menos no inglês, e ele também conversando mais ou menos do que ele sabia. No fim, a gente conseguiu negociar, ele deixou a gente derrubar o muro com a viatura, e a gente passou com o Jeep e foi embora. Uhum. Mas ali foi uma situação que eu falei, aqui vai morrer, porque tinha pedra, tinha um monte de coisa. E eu tinha que ficar com rádio 24 horas por dia também, porque se outras tropas fossem emboscadas ou acontecesse alguma coisa, a gente era chamado para ir junto, para dar suporte. E algumas vezes aconteceu de 2, 3 da manhã, você ouve alguém chamando no rádio, vem, que estão tomando tiro, e tinha que acordar e sair em 5 minutos no máximo. Nossa senhora, cara. Só que você pensa no cara lá, né, que tá na situação. Que pra mim, sair em 5 minutos não é nada, mas pro cara que tá tomando tiro 5 minutos é muita coisa. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. E é bem difícil de você se locomover lá, porque é tudo destruído, cara. Eu fui pra lá depois do terremoto de 2010. Tava tudo no chão ainda, sabe? Então, é bem complicado, sabe? Não bastasse toda a crise política e social que ele tinha, ainda tem essa questão dos terremotos que... Cara. Teve tsunami, não teve também? Teve tsunami. Teve um mini furacão que passou por lá quando eu tava. Não passou pela ilha, passou por fora, mas afetou a gente. A gente ficou um dia lá com água pelo joelho na ilha toda e foi bem complicado. Nossa. E aí é lixo, risco de doenças e assim, é bem difícil, porque eles não têm... O país chegou numa situação que tá tão acabado, tão destruído, que não tem mais onde jogar lixo. Não tem um lixão para levar as coisas. Destrói, acabou, fica ali, fica no chão. Rio coberto de lixo, você não consegue ver a água, você só vê o lixo por cima. Nossa. Então, assim, era bem complicado, cara. Era bem complicado. Hoje eu sei que já tá um pouco melhor. Já fazem alguns anos e a ONU continua trabalhando, o Brasil continua lá ajudando. Mas é um chão aí pra andar ainda, cara. Com certeza. Nossa, não é à toa que foi uma experiência transformadora pra ele, cara. Talvez tipo a experiência que você teve dentro desses 7 meses de crescimento, vou falar, porque a pessoa se torna resiliente, né? Tipo, a pessoa cresce, evolui num cenário de guerra desse, porque você tem que resolver problema, conflito toda hora, não sei o quê. E aí, do outro lado, você tá com saudade da família, você sente vontade de comer alguma coisa, não tem acesso, sei lá, você tá fora do seu conforto. E é por isso que eu chamei esse outro lado do Canadá, porque às vezes a gente tem essas dificuldades aqui também, né? De estar longe da família e tal. E que não é fácil. Agora eu fico imaginando no Haiti. E talvez esses 7 meses pra você lá, ele representa 3, 4 anos no país, né? Sei lá. Cara, sem dúvida ajudou. Até pra responder a tua pergunta, desculpa que eu acabei saindo um pouquinho de novo. Eu fui muito preparado pro que eu ia enfrentar lá. Eu gosto muito de me preparar pro pior cenário, que se vier alguma coisa melhor que isso, é bônus. Então, eu fui, voltei. A readaptação é um pouquinho difícil para uma rotina de acordar, sair, passear. Leva um tempo. Mas, infelizmente, houveram casos de pessoas que voltaram e ficaram com problemas psicológicos, com sequelas. A gente perdeu uma pessoa lá, não vou entrar em detalhes, mas que tirou a própria vida lá por não estar suportando a missão. Nossa senhora. Acontece, cara. Assim, não é fácil a readaptação, mas... se você der o tempo ali necessário e também se abrir, né, cara, pra entender que aquilo lá acabou, você voltou pra sua família, é possível, sim. Você acha que você falando no início aqui da conversa, que foi muito importante pra você procurar ajuda, você citou seu amigo, né, que tá na onde mesmo? Em Berlim. Em Berlim, que foi uma pessoa fundamental no seu processo aqui e tal. Você acha que as pessoas precisam se abrir mais, assim, esse processo de imigração vai muito das pessoas procurarem ajuda, porque tem muita gente que não procura. Você acha que é fundamental pra pessoa
é fundamental, mas cuidado para com quem você se abre. Assim, no sentido de que se você confia na pessoa para se abrir, faça, ajuda demais, tira um peso, sabe, te alivia. Mas nem todo mundo quer o seu bem, né, cara? Infelizmente, esse é o mundo, né? Então, às vezes, e eu digo isso porque eu conheço pessoas que passaram por isso, se abriram com a pessoa errada foi lá, denunciou ela para imigração e a pessoa acabou se prejudicando mais ainda. Meu Deus do céu, então, cara. Sim, se abra, desde que você tenha total confiança de com quem você tá mas conversando. Você tá falando de brasileiro com brasileiro? Infelizmente, sim. Mais uma vez, parceiro. Capítulo 3, brasileiro ferrando brasileiro aqui, cara. Eu falo. Vendo na cabeça que agora me veio uma seguinte reflexão. Lá no Haiti, você tem a sua tropa contigo e a tropa já é definida. Pra você fazer sua tropa aqui no Canadá, cara, você tem que saber escolher muito bem, cara. Muito bem, cara. Entendeu? Porque é isso que você tá falando. Eu não vou me abrir com qualquer um porque eu não conheço, cara. Então, sei lá. Tem pessoas que estão dispostas a te ajudar com tudo e não importa o quanto você cresça, vão querer o seu sucesso. Tem pessoas que querem que você cresça só até onde ele cresceu. Se você passar, a pessoa começa a ficar com ciúmes. E tem pessoas que nem querem que você comece a crescer. Encontrar as pessoas certas é difícil. É uma pena, né, Bruno? Porque o processo de imigração ele podia ser menos doloroso. Eu não vou falar mais fácil, menos doloroso, né? Porque sem a gente dúvida, vê tanta cara. gente passando a mesma dificuldade sempre, cara. Mesma dificuldade sempre. Eu acho que a gente não vê evolução nisso. A gente sabe qual que é o resultado, mas talvez as pessoas estejam receosas assim de pegar e se abrir. Realmente eu acho que por causa disso, as pessoas estão muito armadas, ninguém quer compartilhar nada. Sabe o que uma pessoa já falou pra mim aqui, cara? Um brasileiro já falou pra mim. Aí eu vim pra cá, eu sofri, quem vem tem que sofrer também pra conseguir o que eu vou conseguir. Tá vendo, parceiro? É uma visão errada. Se você veio, tudo bem, você sofreu, mas você já tem condições de ajudar, ajuda a facilitar a vida do próximo, cara. Mas por que o cara tem que fazer o outro sofrer porque ele sofreu? Não é a sei, cultura cara. do bullying, cara. Por que você tem que perpetuar o problema para as outras pessoas? A Tamires e eu, a gente já pegou o elevador no primeiro lugar que a gente morou, que a gente entrou no elevador, acho que eu já contei até aqui essa história, e tinham 2 brasileiros no elevador com a gente, eles não sabiam que a Tamires e eu éramos brasileiros, porque a gente não se manifestou no elevador. E o cara falando não sei o que, porque depois eu pego mais uns brasileiros pra gente explorar aí, não sei o que, falando assim, abertamente, que o objetivo dele é pegar outro brasileiro pra explorar. Cara, até quando? Ô, Billy, é você mesmo. Eu lembrei que é você que fala isso direto. As outras nacionalidades, elas são mais unidas, né, cara? Olha, é impressionante, cara. Eu posso estar errado, porque eu não tô imerso na comunidade indiana, na comunidade chinesa, ou na comunidade, sei lá. Mas a verdade é que a gente não vê gente querendo derrubar a gente, assim como brasileiro quer derrubar brasileiro. Eu sempre digo que um bom exemplo é que a gente não tem uma Little Brasil, cara. Tem uma Little Italy, Little Portugal, Little Korea, um monte de Littles A aí. Little Brasil durou, eu acho que 2 anos em Nova York. Hoje em dia só sobrou o nome da rua. Pois porque antigamente era uma Little Brasil mesmo ali. E assim, não é todo mundo, cara. Mas infelizmente é uma minoria barulhenta que faz isso, sabe? Você teve esse exemplo, eu tive esse exemplo da pessoa falar pra mim. Eu tive uma pessoa que, quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui, que eu fiquei com ele 1 semana, porque o cara tava me pagando $8 a hora. O salário mínimo era 11. Ele fechou um salário semanal. Eu calculei. Falei, ok. Ia dar o salário mínimo se fossem as horas que eles tinham falado. Mas não eram 4, 5 horas a mais por dia, que no final dava $8 por hora. Nossa. Não tô ficando. Cara, me desculpa, mãe, era brasileiro. E a justificativa dele foi... Que é assim, que tem que vir pra cá, tem que trabalhar, não pode dar desculpa. Eu falei, meu amigo, não é dar desculpa. Mas você vem pra cá pra construir uma vida digna, não pra ser escravo dos outros. Pra ganhar honestamente, entendeu? né, cara? Senão pede pro cara já segurar seu passaporte e já explora mesmo, se é pra ser assim. Tipo assim, eu não me importo de trabalhar pelo salário mínimo. O salário mínimo aqui é bom. Digno. É digno. Desde que o poder de compra comparado com o que você ganha vale a pena. Vale a pena. Mas desde que você me paga o que você combinou. Exatamente. Entendeu? Ou seja, foi algo premeditado pro imigrante que tava chegando, que era eu. Então, é difícil, cara. Quando você não pode contar com a sua própria comunidade em alguns momentos, é difícil encontrar as pessoas que a gente tá falando, que você pode se abrir, por exemplo. É uma pena. Entendeu? É uma pena.